Será que ministros religiosos precisam ficar sem se casar? Muitas religiões em todo o mundo exigem que seus líderes religiosos mantenham o celibato, ou seja, fiquem sem se casar. É o caso da Igreja Católica Romana, de várias igrejas ortodoxas, do budismo e de outras religiões. Mas muitas pessoas acham que o celibato é a causa dos escândalos sexuais recentes envolvendo ministros de várias religiões. Por isso, surge a questão: a Bíblia exige que os ministros religiosos cristãos fiquem sem se casar? Para responder a essa pergunta, vamos analisar primeiro a história do celibato. Depois, vamos ver o ponto de vista de Deus sobre esse assunto. História do celibato. De acordo com a Enciclopédia Britânica, celibato é o estado de uma pessoa que não se casa e que não tem relações sexuais, geralmente por ser um ministro religioso ou um devoto. Em 2006, o Papa Bento XVI disse em um discurso que o celibato é uma tradição que começou há muito tempo, perto da época dos apóstolos. Mas, na verdade, o celibato não era um costume dos cristãos do primeiro século, o tempo dos apóstolos. Naquela época, o apóstolo Paulo até avisou os cristãos sobre homens que fariam enganosas declarações inspiradas e proibiriam o casamento. 1 Timóteo 4, 1-3. No segundo século, igrejas que depois formaram a Igreja Católica Romana começaram a praticar o celibato. De acordo com o livro O Celibato e as Tradições Religiosas, em inglês, isso ocorreu por influência de uma onda de abstinência sexual que surgiu no Império Romano. Nos séculos seguintes, o celibato de ministros religiosos passou a ser defendido em concílios ou reuniões da Igreja. Além disso, para os chamados pais da Igreja, as relações sexuais tornavam impuros os ministros religiosos e não combinavam com suas responsabilidades. Mesmo assim, a Enciclopédia Britânica diz que até o 10º século, muitos padres e também alguns bispos eram casados. O celibato de ministros religiosos virou regra depois dos concílios de Latrão, realizados em Roma nos anos 1123 e 1139. Antes, padres casados faziam testamentos, passando propriedades da igreja para seus filhos. Com o celibato, a igreja evitaria a perda de poder e de riquezas. Até hoje, a Igreja Católica Romana defende o celibato. O que Deus pensa sobre o celibato? A palavra de Deus, a Bíblia, deixa bem claro o que ele pensa sobre o celibato. Em Mateus 19:12, Jesus falou de pessoas que, assim como ele, ficaram solteiras por causa do reino dos céus. O apóstolo Paulo também falou de cristãos que seguiram seu exemplo e ficaram solteiros pela causa das boas novas. 1 Coríntios 9:23. Mas Jesus e Paulo não estavam dizendo que os ministros religiosos estavam proibidos de se casar. Jesus disse que ficar solteiro era um dom que nem todos os seus discípulos tinham. E quando Paulo escreveu sobre os que nunca se casaram, ele admitiu: "Não tenho ordem da parte do Senhor, mas dou a minha opinião." Mateus 19:11 e 1 Coríntios 7:25 nota. A Bíblia também mostra que no primeiro século, vários ministros cristãos eram casados, inclusive o apóstolo Pedro. E Paulo, levando em conta o ambiente imoral que havia em Roma, escreveu que o superintendente casado devia ser marido de uma só esposa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3, 2 e 4. Esses casamentos não eram celibatários, ou seja, sem relações sexuais. Sobre intimidades sexuais, a Bíblia diz claramente: o marido dê à esposa o que lhe é devido. Ela também diz que os casais não devem privar um ao outro do que é devido. 1 Coríntios 7, 3-5. Assim, fica claro que Deus não exige que ministros religiosos fiquem sem se casar. Pela causa das boas novas. Já que o celibato não é um requisito, por que Jesus e Paulo falaram bem da decisão de ficar solteiro? Porque quem é solteiro talvez tenha mais oportunidades de pregar as boas novas. Os solteiros têm menos ansiedades do que os casados. Assim, eles podem dar mais de si mesmos na obra de Deus. Veja o exemplo de David, que deixou um bom emprego na cidade do México e se mudou para o interior da Costa Rica para ensinar a Bíblia a outros. Será que ser solteiro ajudou David a fazer essa mudança?
Ele diz: Claro que sim. Foi um desafio me adaptar a uma nova cultura e a uma vida mais simples. Mas eu só tinha que cuidar de mim mesmo. Então a adaptação foi mais fácil. Cláudia é uma cristã solteira que se mudou para outra região para ajudar na pregação das boas novas. Ela diz: Eu amo o serviço que faço para Deus. Minha fé e minha amizade com Deus ficaram mais fortes porque eu vejo que Ele cuida bem de mim. Ficar solteira ou se casar é uma decisão pessoal. Cláudia diz: Não importa se a pessoa é casada ou solteira. Se ela der seu melhor para Jeová Deus, ela vai ser feliz. Fim do artigo.